Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. A peça de hoje é esse jogo americano aqui com curvas. Você tem medo de curvas? Não vai ter medo mais depois desse vídeo. É uma técnica que a gente usa para fazer curvas que chama empilha e corta. Então a gente vai sobrepor dois tecidos e cortar a curva, que pode ser à mão livre ou com um molde se você quiser fazer vários jogos americanos similares, igual eu fiz aqui um par. Se você está assistindo as minhas aulas, fazendo as peças ou usando as técnicas para se inspirar, me chama para ver. Coloca o hashtag PitucaVemVer e me marca na sua publicação com @PitucaSapeca. Não esqueça de já dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma aula e compartilhar para todo mundo conseguir fazer esse jogo americano de curvas. A primeira coisa que a gente vai fazer é juntar o nosso jogo de faixas. Aqui eu tô usando 7 cores, eu cortei 5 cores com 5,5 e as das extremidades eu cortei com 6,5. Então, essa aqui e essa aqui estão com 6,5. Só emendar essas faixas e nós vamos acabar com esse pacote aqui. Costura reta. Eu cortei aqui o meu segmento com 18 centímetros, para ter bastante espaço para eu poder ter flexibilidade se eu quiser uma curva maior ou menor. Então, é só emendar as faixas, passar com as costuras abertas e cortar com 18 centímetros. Maior ou menor, dependendo de como vocês quiserem fazer. Agora, a gente vai pegar a parte principal do nosso jogo americano. Eu cortei um retângulo aqui, na mesma altura do meu segmento, e com 32 centímetros, também para ter uma certa flexibilidade. E eu vou sobrepor um ou outro aqui pela altura. Eu peguei um papel craft e fiz um molde aqui da curva que eu quero fazer. Porque se você for fazer vários jogos americanos, pelo menos eles ficam similares. Eu vou prender esse molde aqui na minha parte das listras, das faixas, em cima e embaixo. Quem quiser não precisa nem fazer um molde, é só riscar a mão mesmo. E agora eu vou colocar esse pedaço que tem um molde sobre o tecido de baixo. Eu tenho só que verificar que toda a minha curva vai estar sobre o tecido de baixo. Não vai ficar com um pedaço da curva só no tecido, ó. Por exemplo, aqui eu tô com ela só no tecido, ó. Então, não adianta, eu tenho que trazer esse pedaço onde eu vou cortar pra cima do tecido de baixo. É que eu vou desenhar o meu molde. Se você estiver fazendo a mão livre, nem precisa de todos esses passos, é só pegar e cortar. Eu vou prender o tecido de baixo e o de cima, longe dessa linha que eu fiz, só para estabilizar na hora de cortar, mas também é opcional. E agora eu vou cortar os dois tecidos ao mesmo tempo, seguindo a linha que eu fiz. Então, quem estiver fazendo a mão livre, é só fazer esse passo já de uma vez. Então, isso aqui é descarte para um outro trabalho, scrap para um outro trabalho, e eu tenho aqui os dois encaixando. E agora, eu vou costurar direito com direito. Parece que não vai encaixar, mas é só você ir com calma. Coloca aqui a curva grande primeiro. E aí, você vai tombando ela aqui. Vou mostrar pra vocês como ele vai ficar. Ele vai ficar todo troncho mesmo, parece que não vai dar nada certo. Mas dá.
Olha só como ele fica todo esquisito, ó. Mas é assim mesmo. Se você não quiser levar todos esses alfinetes para a máquina, você pode primeiro alinhavar e depois ir para a máquina. Então, é só passar agora uma costura pé de máquina por toda a extensão do nosso corte. Depois de costurar a curva, eu vou colocar mais um detalhe aqui no nosso jogo americano, que é esse jogo de faixas. Eu coloquei 5 faixas, cada uma cortei com 3,5, então elas ficam com 2 costuradas, e vou costurar aqui na outra extremidade. Então, o meu jogo americano vai ficar assim. Aqui ele ficou 46 por 31. Mas aí o tamanho do jogo americano é critério de cada um. Faz do jeito do tamanho que gostar. O importante só é na hora que for cortar a curva, sobrepor os dois tecidos para que os dois sejam cortados na mesma curvatura e seja fácil de costurar. Vou pegar esse meu jogo americano, cortar um forro um pouco maior que ele e vou agora fazer um sanduíche. Então, eu vou colocar avesso do forro para cima, manta e o trabalho. Alfinetar tudo e fazer um quilting aqui para ele ficar bem preso, bem bonito e pronto pra gente fazer o acabamento em viés. Quiltado, com forro, refilado. E agora falta a gente fazer o acabamento. O acabamento eu vou colocar uma faixa de viés de 4 centímetros aqui. E vou colocar direito com direito. Deixa um espaço aqui, um tanto, para a gente poder fazer o acabamento. Vou fazer toda a volta. Então, chega aqui no canto, faz o canto mitrado, para um pé de máquina antes, faz um canto mitrado. Chega ali no outro canto, dobra para fora, dobra para dentro de novo. E vou prender o viés aqui em toda a volta do trabalho. Até chegar na face onde tem o pedaço solto. Então, aqui, eu vou ter os 2 pedaços soltos para poder fazer o acabamento, o fechamento desse meu viés. Ele vai ficar assim. Que já tá todo costurado, com os cantos feitos. E para fazer esse acabamento, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos esticar a parte que chegou, de onde eu tava terminando a minha costura, e cortar ela com um espaço que dê ainda para eu costurar, porque tava muito grande. Aí, nós vamos esticar a outra faixa e sobrepor essa que a gente acabou de cortar sobre a primeira. Aqui tá o final da minha faixa de cima, ó. Então, vou riscar. Risco aqui com giz, para marcar a extremidade da minha faixa superior, ó. E aí, eu vou medir a partir dessa linha de giz
a largura da minha faixa de viés. Essa minha faixa aqui é de 4 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, a partir da minha risca de giz, 4 centímetros, que é a largura da minha faixa. Então, esse quadrado aqui tem a largura da faixa. E aí, eu posso cortar nessa segunda linha que eu fiz. Então, se vocês olharem aqui, ó, elas estão se sobrepondo exatamente na largura da faixa. E aí, é só eu colocar direito com direito, do mesmo jeito que eu costuro o viés. Vou fazer assim, para vocês verem melhor. Ó. Tô com as minhas duas faixas, direito com direito. Como se eu estivesse costurando uma faixa normal de viés. Levo para a máquina e tiro isso aqui da frente. Por isso que a gente precisa desse excesso aqui, pra gente poder costurar. E vou passar uma costura aqui na diagonal, como se eu estivesse costurando as duas faixas de viés fora do trabalho. Passar essa costura aqui. Passei a costura e vocês vão ver que a faixa de viés cai perfeitamente no trabalho. Fechando aqui, vou tirar esses excessos com a tesoura mesmo, pode cortar pé de máquina. Abro aqui a costura para não ficar um bololô. E volto para a máquina e continuo essa costura que eu tinha parado aqui, continuo até chegar do outro lado. E aí, o meu viés vai estar pronto para eu virar. Vou virar ele pro lado do fundo, dobrar uma vez e fazer o acabamento aqui com pontos invisíveis, fazer o acabamento aqui com pontos invisíveis. Finalizando o nosso jogo americano. E aqui está o nosso jogo finalizado, com o viés fechado, com pontos invisíveis, pronto para usar. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca!